Vamos lá, pessoal? Podemos começar? Boa noite. Hoje eu separei aquele tema que a gente conversou sobre a economia regional brasileira e eu separei alguns tópicos. A gente não vai ter questões hoje na aula, porque nem consegui achar questões específicas do tema, mas a gente vai trabalhar durante as questões que a gente tiver nos próximos assuntos. Talvez essa aula seja um pouquinho mais rápida hoje, mas ela deu um pouquinho de trabalho para fazer. Eu nem consegui ir atrás de mais material, porque foi bastante coisa. E espero que ajude vocês e que vocês consigam ter um direcionamento sobre a economia regional, quais são os produtos e quais são os focos dos estados e das regiões na produção, tanto interna quanto para exportações, para poder facilitar para a mente de vocês durante o raciocínio na prova. Vamos lá, então? Então, primeiro a gente vai começar com o Centro-Oeste. A região Centro-Oeste vai ter segmentos importantes, principalmente na agropecuária. E a gente destaca principalmente a pecuária extensiva. Eu quis separar para vocês, não sei se vocês conhecem as diferenças entre os conceitos de pecuária, agricultura extensiva e intensiva. Alguém sabe? Alguém quer falar comigo aí? Vamos, gente. Ah, agora eu esqueci, mas eu sabia mais ou menos isso. Nem um chute? Ah, Pode falar. pecuária é criação de animais, né? É mais ou menos assim. Agricultura, eu não lembro qual. Eu sei que uma dessas agriculturas, eu acho que é que você planta uma coisa só, não é? Uma dessas. Não sei se eu tô confundindo, mas eu acho que é isso. Vamos lá. O Valdir perguntou aqui. Eu perguntei se vocês sabem a diferença entre o conceito de extensivo e intensivo, tanto na pecuária como na agricultura, nos meios de produção. Ah, tá. Não, mas o que você falou também está dentro do contexto. A gente vai esclarecendo. O que você quis falar da questão da produção é a monocultura e a policultura. Isso? Ah, tá, pode ser. Acredito que seja. Então vamos lá que a gente vai abordar também. Então, o Valdir sabe, fala aí pra gente então, Valdir. O Valdir está falando aqui que o intensivo é quando é usada a tecnologia de forma mais intensa, com o objetivo de aumentar a produtividade, de aumentar o lucro, consequentemente, também. Então, a intensiva a gente tem destaque para o maior desenvolvimento tecnológico mesmo, para uma mão de obra mais qualificada, consequentemente, a gente vai ter mais produção em menores territórios, menores áreas. É, Em compensação, já na agricultura, na pecuária extensiva, a gente tem grandes extensões de terra, isso, em grandes áreas, e a gente não tem tanto aproveitamento dessa região, dessa terra que foi utilizada. A gente usa, ela é mais barata, ela é o método mais usado no Brasil por conta dos custos, a gente não tem tanto investimento tecnológico nesse modo, então acaba sendo o meio principal que a gente tem no país. E esse meio não tem aproveitamento de terras, mas isso é um fato que para o Brasil, por ter uma grande extensão territorial e ter muitas terras não produtivas, isso acaba não afetando tão diretamente como se fosse, por exemplo, em algum país da Europa.
que precisa ter terras extremamente produtivas quando eles têm o objetivo de produção de algo, porque eles têm poucas terras, então essas terras têm que ser bem aproveitadas. A gente, como tem ainda um vasto território não produtivo entre aspas, né? É natural ainda, é, a gente consegue ainda manejar esse tipo de agricultura ou pecuária e ela ainda ser muito lucrativa. A gente consegue ter grandes extensões, desenvolvendo uma grande quantidade de gado, por exemplo, ou uma grande quantidade de algum produto da agricultura e produzindo em grande quantidade, a gente tem grande quantidade de produto, grande lucro também. Mas basicamente a gente tem menos investimento e ele acho que cerca de 90% da produção brasileira é baseada na produção extensiva. Ela não maximiza resultados, mas ela tem, de certa forma, bons resultados para a gente no nosso contexto. Então, a Centro-Oeste, a gente tem um foco na pecuária extensiva, grandes terras com grandes produções de gado. Esses bois são tanto para corte, como para consumo de leite também, mas a gente tem em destaque o corte, a produção de carne para exportação. É um ponto muito forte do Centro-Oeste brasileiro, é a produção de carne. A agricultura comercial que a gente tem no Centro-Oeste, atualmente, ela está superando o extrativismo. A gente costuma mexer com gado de vez em quando, acontece sempre. É, a agricultura vem aumentando bastante em decremento da parte do extrativismo mineral, que acontecia bastante na região, mas eu não posso me comprometer dando aula, não. Aqui eu sou neutro, tô brincando. A gente tem em destaque a agricultura, com a soja e o milho e o algodão em menor quantidade, mas ainda é um produto extremamente viável da região Centro-Oeste. Os destaques que a gente tem na região Centro-Oeste para tanto a produção de pecuária quanto a produção de agricultura, a gente tem os estados do Goiás e do Mato Grosso, que são os destaques mais importantes dessa região. Então, sempre que tiver lá na prova a região Centro-Oeste, a gente lembrar sempre do foco na pecuária e no foco na agricultura, principalmente focada para a soja. A gente viu nas questões nas aulas passadas que a gente trabalhou, a migração da soja do sul do país para o Centro-Oeste e para a região Nordeste, graças ao desenvolvimento da tecnologia no campo. Como eu falei com vocês, os meios tecnológicos, tanto em relação ao desenvolvimento de sementes transgênicas, tanto ao desenvolvimento de fertilizantes e de bioestimulantes, para aumentar essa produção. E agrotóxicos também, né, para matar pragas que reduzem a produção. Isso ficou claro para vocês? Ficou legal? Ah, sim, tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Essa aula vai ser mais curta, então a gente já vamos tentar, o que tiver de dúvida me pergunta, que a gente vai tentando esclarecer, porque essa aula é literalmente para vocês irem com um conhecimento de base melhor para a prova. E até um conhecimento de base melhor para a gente abordar as outras questões, que a gente não vai ter muita dificuldade em relação ao que trabalhar, porque se vocês precisarem de alguma coisa, a gente volta aqui, vocês já tiveram, vocês peguem os slides em casa, dá uma lidinha, ok? Vamos lá. No Centro-Oeste ainda, a gente tem as atividades industriais que ainda são um pouco expressivas. A gente tem o DAIA, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, que é o maior parque industrial do Centro-Oeste. O foco do DAIA é principalmente a indústria farmacêutica atualmente.
ele tem grandes laboratórios farmacêuticos que a gente tem em destaque, o Teuto Brasileiro, a Neoquímica, que são laboratórios que produzem tanto medicamentos, é, como eu falo para vocês, os originais, tanto como os genéricos também. E a gente tem até um destaque aqui, para a gente dar um destaque para a Pfizer, tem participação no Laboratório Teuto Brasileiro. Vamos lá. A gente também tem no DAIA o destaque para produção de veículos, montadoras de carros, principalmente a coreana Hyundai, que produz atualmente, é uma fábrica grande que produz carros para o Brasil inteiro da Hyundai no Centro-Oeste, em Anápolis. Também temos a estação aduaneira do interior, e as empresas de fertilizantes, que são focadas aqui já no nosso mercado principal do Centro-Oeste, que são os adubos araguaias e os fertilizantes Mitsui, que são produtos com foco para melhorar a produção, que a gente tem agropecuária. Alguma dúvida em relação aqui ao Centro-Oeste? Alguém quer abordar mais algum assunto do Centro-Oeste? Tem alguma dúvida? Então, o que faz mais negócio na economia deles é a pecuária. A pecuária, seguido pela agricultura. A agricultura da soja, a gente destaca o Brasil em geral, porque em 2009, a última pesquisa feita pelos Estados Unidos, o Brasil era o segundo maior produtor de soja no mundo. O Brasil, acredito que que nessa época tinha cerca de 30,9% da produção mundial. Os Estados Unidos era o maior produtor, o Brasil o segundo, a Argentina ocupava a terceira posição, um pouco menos. Mas em estudos feitos pelos Estados Unidos em 2019 e 2020, o Brasil já assumiu a primeira posição do mercado da soja. O Brasil teve um crescimento de 7,5% mais ou menos de produção, tanto de produção quanto de exportação. Então, basicamente, hoje nós somos o país com maior exportação de soja mundial. Nosso principal mercado é a China, que é o principal comprador de soja no Brasil, e os Estados Unidos. A gente então tem a China também como um destaque para a nossa agricultura, para a nossa pecuária. A China compra bastante da nossa pecuária, os Estados Unidos também, e a gente exporta bastante carne também para a Europa. Mas o destaque principal, tanto na soja quanto na pecuária, é a exportação para os Estados Unidos e China, que é o foco principal aqui da região Centro-Oeste. Agricultura e com foco na soja, e a pecuária extensiva com foco no corte. Certinho? Certinho. Um pó de rocha, Valdir? Você sabe mais alguma coisa sobre isso? Legal, para a gente dar uma olhada. Depois eu posso até pesquisar. Se vocês quiserem, até falar um pouquinho sobre vocês, ele é para renovar o solo, para melhorar a produção? Aí, pessoal, se vocês se interessarem também, é um assunto legal. O Enem costuma cobrar bastante essas coisas, assim, que a gente, às vezes, nem espera, que são surpresas em inovações tecnológicas para melhora tanto de produção quanto de renovação, e principalmente em questões ambientais, né? Se é um pó de rocha, possivelmente ele não é tão agressivo quanto os fertilizantes. Seria uma coisa legal. O Enem é bem focado em questões de tecnologia. O MR4. Coisinha legal para pesquisar. É, Acho legal também vocês pesquisarem questões dos transgênicos. Os transgênicos, acredito que seja abordado também na biologia. Então, os transgênicos são legais para vocês terem como conhecimento de base, tanto para a prova de biologia quanto para a prova de geografia, né? Porque se a gente tem essa produção de soja tão grande, é graças às sementes geneticamente modificadas também.
Ok? Bora passar para a próxima região? Eu falo que não vai demorar, já tem 15 minutos. Então, bora para a região sul. A região sul também focada na pecuária de corte, bovina, a pecuária extensiva. O sul já tem tanto solo quanto a vegetação, as pampas, bem legal para poder produção de gado. Então, isso aí já era uma parte forte da região. A pecuária leiteira também é bem importante na região. E a gente tem frigoríficos bem grandes, com um destaque tanto na América Latina quanto mundiais, que é por exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, foi o frigorífico de Uruguaiana e o frigorífico de Chapecó, que são frigoríficos enormes que exportam, que tem foco de exportação internacional. E também para o mercado da América do Sul e mercado interno também. Tem um abastecimento interno, internacional e regional aqui na América do Sul. A produção de soja, como eu falei para vocês, a região sul foi a região que iniciou com a produção de soja. Sofremos a migração, porém não perdemos o mercado da soja ainda na região sul, ela se mantém, por conta de eu ter falado para vocês, pelas condições naturais da região, o clima, a fertilidade do solo, facilitarem com que essa semente tenha um bom cultivo nessa região. Então, a soja é um produto naturalmente viável da região sul. Mesmo a gente tendo um foco da soja, da transição da soja, perdão, para outros estados, a gente ainda mantém na região sul um forte foco na soja ainda. A gente tem as lavouras comerciais, com utilização de técnicas modernas, a gente coloca em destaque o trigo, a batata e principalmente o arroz. Por que o arroz? Eu até separei para vocês aqui, fiz umas anotações sobre a risicultura ou a orizicultura, que é a produção de arroz. A gente tem um foco aqui na região de Uruguaiana e na região de Itaqui, que são as duas principais produtoras de arroz da região sul e grandes produtoras nacionais de arroz. Qual que é o destaque para essas lavouras comerciais de arroz? É que a gente precisou fazer modificações naturais, principalmente em cursos de rios e lagos, para poder adaptar essa região ao cultivo de arroz. Vocês sabem que o arroz, ele é cultivado na Ásia, principalmente na Ásia, né, que é um produto asiático, de base asiática, e a gente não tem condições naturais tão facilmente para a produção de arroz aqui no Brasil. Então, a gente precisou adaptar para que esse cultivo pudesse acontecer. A gente faz esse desvio, a inundação de campos para fazer a plantio do arroz, com que ele funcione. E ele foi super adaptado e essa produção de arroz é muito grande na região sul. É um destaque bem legal para vocês levarem para a prova também. Pra que eles têm que inundar? É porque o tipo da semente, ela só se desenvolve em regiões extremamente úmidas. Ela precisa de água para desenvolver, para crescer, muita água. O arroz tem uma demanda gigantesca de água. Ah, tá. É condição natural da semente mesmo, é o tipo de planta que demanda esse tipo de produção. Como eu estava falando para vocês, ela não é nativa do Brasil, então a gente precisou adaptar a, de certa forma, o bioma nativo dela para poder que funcionasse essa produção aqui. Ok, gente? Entendeu direitinho, André? Tá bem? Tranquilo. Beleza, então vamos passar. Vamos falar um pouquinho também sobre a industrialização na região sul. A gente tem uma forte indústria na região sul. É a segunda maior indústria brasileira. A gente sabe que a região sul vem logo depois da região sudeste, tanto na questão econômica quanto industrial e tanto desenvolvimento urbano também. Então, é uma região um PIB extremamente alto, uma região bem desenvolvida,
A gente tem baixos índices de analfabetismo na região sul, é uma região, de certa forma, bem desenvolvida em relação às outras regiões. Em questões também até das desigualdades culturais, é uma região que tem um pouco menor em relação ao resto do país, até em relação ao próprio Sudeste. Que a gente tem o Sudeste, uma região muito rica, porém uma região muito desigual ainda. No Sul, a gente tem destaques as indústrias siderúrgicas, as indústrias químicas, a indústria de couro, que é também derivada de parte dessa grande produção pecuária, da pecuária extensiva, a produção de bebidas, tanto bebidas alcoólicas quanto bebidas industrializadas, como sucos, refrigerantes. A gente tem foco de várias empresas grandes. Por exemplo, a Coca-Cola tem fábricas. A Coca-Cola, não sei se vocês sabem, ela já não é mais, ela não é somente a empresa que produz o refrigerante de cola, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem vários produtos, não sei se vocês até repararam, caixinha de suco, por exemplo, suco Del Valle é da Coca-Cola, alguns outros refrigerantes também pertencem ao grupo Coca-Cola. Então, a gente tem vários produtos que são produzidos nessa região e tanto produzidos para o mercado interno, que é um foco muito grande nosso, quanto para o mercado externo e exportação. Os produtos alimentícios, né? Dentro dessa faixa também. E a indústria têxtil, que é muito forte também na região sul. Não, a região sul não é a nossa região principal na plantação de algodão. A gente vai ver que o Nordeste, na verdade, é a nossa região mais forte na plantação de algodão. E, porém, o sul ainda tem também parte da indústria têxtil bem desenvolvida. Curitiba é o destaque da região sul para o polo industrial. A gente tem tem um foco na indústria automobilística nessa região, as madeireiras, as metalúrgicas, as indústrias químicas, né? As indústrias químicas a gente abrange tanto produtos químicos quanto a gente pode dar destaque também para as questões da agricultura, os fertilizantes e tal, de novo, voltando nessa questão. Por exemplo, produtos químicos derivados de petróleo, algumas coisas do tipo que também podem entrar dentro da indústria química. A gente também tem dentro dessa indústria química, até estava lendo essa semana sobre a produção de álcool, a produção de álcool que foi aumentada durante a pandemia por conta da nossa demanda agora, né? A gente tem um destaque também até para a região sul e para a região sudeste nessa questão da produção. É até legal pesquisar um pouquinho sobre isso. Não sei se é uma coisa que vai cair na prova agora diretamente, por ser algo tão recente, as questões da pandemia, mas, de qualquer forma, é interessante para vocês, que vai que, né? Vai que cai. As demais cidades da região, a gente tem destaques que eu já citei aqui em cima, bebidas, frigoríficos, madeireiras, as indústrias de alimento e têxtil. Temos também assim, um polo legal, a cidade de Joinville, em questão de desenvolvimento de software, é uma cidade que tem um foco tecnológico também, que é bem legal. A gente vai ver na região sudeste, que é o destaque, nosso maior destaque em relação ao polo tecnológico, mas a gente tem ainda dentro uma interligação entre essas duas regiões com relação ao desenvolvimento tecnológico. Então, acho que assim, a região sul, lembrar pecuária extensiva, lembrar do foco aqui como é que chama? Opa. Nas produções siderúrgicas, de alimentos e bebidas, a indústria têxtil, a indústria química, automobilísticas e na agricultura também a produção de soja. E a risicultura, produção do trigo e de batata. A risicultura cai bastante no Enem. Tem algumas questões que eu até me lembro de ter feito durante o meu período sobre a risicultura e o tipo de plantio. Então, é algo legal para vocês terem em mente da região sul.
Alguma dúvida, pessoal, em relação à região sul? Alguém tem mais alguma pergunta sobre? É, o... Esqueci agora qual que é a pergunta, mas o slide passado é o quê? O slide. Ah, tá. Eles têm mais com pecuária também? Isso. Foco também da região Entendi. sul, lembrar da pecuária extensiva de corte. O Brasil, basicamente, é um país agrário, então, em todas as nossas regiões, a gente vai ter a principal indústria, basicamente, agropecuária. Tem que diferenciar um pouco, às vezes, os produtos. Eu deixei o Centro-Oeste e o Sul mais perto um do outro, porque têm características parecidas. A gente pode lembrar Ah, também, tá. no Sul, que dá destaque também para a produção da pecuária leiteira. O Sul é um grande produtor de leite. Leite e derivados, né? Tanto para exportação quanto para o mercado nacional. Ok? Ok. Vamos lá, então, agora para região sudeste. É a região. Ixi, acho que não está nem dando para ver isso aqui. Tem um negócio na. Tá atrapalhando vocês verem aqui? Tá em cima do Sudeste. Eu não sei o que que é isso, né? Não tem uma janela em cima do slide aí, não? Que tá mandando arrastar. Não, não tem nada aqui não. Oxi, então não faço ideia. Tô entendendo o que que é isso aqui, não. Vamos lá. É a região com a agricultura mais desenvolvida. Como eu falei para vocês, a gente vai ter o foco nacional, no geral, em todas as regiões, na agropecuária, do mesmo jeito. Na região sudeste, a gente tem forte foco também na agropecuária. A pecuária nem tanto como os outros estados, a gente já teve uma redução na pecuária na região sul, devido às outras demandas que a gente vai conversar aqui agora. Mas a agricultura é muito desenvolvida em questões tecnológicas. A gente tem presente na região sudeste bastante agricultura intensiva. É, a gente tem foco tanto na monocultura como na policultura intensiva aqui na região sudeste. Lembrar que, por serem os estados mais ocupados, os estados mais populosos, que têm os metros quadrados de terras mais caros, então já passa a ser algo importante para essas regiões, a gente ter é, aumento da produção em menores porções de terra. E isso também intensificar a produção, porque devido à demanda urbana muito maior do que os outros estados, a gente também tem que desenvolver essa demanda e tanto a agricultura quanto a pecuária extensiva são mais efetivas para essa região, ok? Isso fica legal, fica claro para vocês que é importante ter essa diferença também. Por conta da taxa de ocupação da região, uma região extremamente urbanizada, a gente tem as maiores cidades do Brasil concentradas na região sudeste, são regiões extremamente populosas, é uma região extremamente populosa, quer dizer, com estados extremamente populosos, com um grande número de cidades. Então, a gente precisa de ter tecnologia, ter desenvolvimento tecnológico para melhorar essa questão, para cumprir a demanda, tanto a demanda nacional quanto a demanda internacional. A gente tem no Sudeste 70% da indústria nacional, a indústria variadamente no Sudeste, em vários campos. A gente tem como destaque a indústria naval, que seriam a indústria tanto de produção de navios e barcos, também como a produção, tanto como a exportação em portos de produtos. A região Sudeste é a região que comanda a exportação brasileira. A gente tem em destaque que a prova gosta bastante de falar do Porto de Santos,
eu até esqueci, eu deveria ter até feito um adendo aqui para você sobre o Porto Santo, falar um pouquinho mais sobre ele, mas no decorrer das aulas eu falo com vocês também. A gente tem um destaque para a indústria petrolífera na região sudeste, a Petrobras, principalmente como a maior indústria petrolífera brasileira, como a maior extratora de petróleo e derivados, tanto o petróleo quanto o gás natural. A gente tem um destaque muito grande na região sudeste. Lembrar isso, ir para a prova com sudeste, foco tanto na questão dos portos para exportação de produtos, quanto na indústria petrolífera e derivados. Os maiores produtores de petróleo, a gente tem em destaque o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, e o Espírito Santo, quer dizer, que são as maiores bacias de petróleo, são a região costeira. O estado de São Paulo, a gente tem destaque na indústria naval, tanto na produção quanto na exportação. E aqui a gente tem destaque na região do Rio de Janeiro, eu não sei se vocês já ouviram falar, principalmente na bacia de Campos, em Campos dos Goytacazes. Conhece? Não, conheço. É legal até dar uma pesquisadinha também sobre a bacia de Campos. Ela é um foco bem grande para a gente na extração de petróleo. Basicamente, o petróleo a gente tem mais facilidade de encontrar em regiões costeiras. E as regiões costeiras litorâneas aqui do Brasil que tem maior desenvolvimento é a do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Não por conta das outras regiões do Nordeste e da região litoral sul, não terem o petróleo ou não quererem desenvolver, porque por conta do investimento maior nesses estados, a gente torna a produção mais intensa. Ok, gente? A indústria automobilística aqui, presente bastante no estado de São Paulo, e a siderúrgica, principalmente com foco na produção de aço, pela extração mineral, já não a indústria primária mais, a gente passa já ao trabalhar com a matéria-prima para venda do aço. A gente tem destaque em todos os estados do Sudeste a indústria siderúrgica, muito importante ir para a prova com isso na cabeça. As maiores indústrias automobilísticas do Brasil estão concentradas também na região Sudeste. A gente tinha um destaque legal também para a região da Bahia. Eu não sei se vocês sabem sobre o caso que aconteceu, inclusive, recentemente. A indústria automobilística na Bahia era bem forte em relação à Ford. Só que a Ford fechou as indústrias. A gente teve uma migração, na verdade, para outros países da América do Sul que estavam com um custo mais barato para a produção dos automóveis. E a gente perdeu bastante foco da indústria automobilística na região da Bahia, que era um foco bem legal para a gente na produção automobilística e era um destaque nacional. Antes, na verdade, essa produção acontecia na região sudeste. A Ford, ela tinha a indústria concentrada tanto nos estados de São Paulo quanto de Minas Gerais, e por conta de incentivos fiscais foi transferido para a Bahia. Só que por conta da nossa condição nacional atual, tá difícil manter as coisas aqui. E a gente tá perdendo, né? Ok? Aqui, a indústria petroquímica ligada à extração da indústria petrolífera. Aqui é o refinamento do petróleo, tanto para a produção de gasolina, de diesel e tal, e de derivados do petróleo. E também colocar em destaque o gás natural nesses estados. A celulose, a gente tem um destaque legal para o estado do Espírito Santo, com a produção em Aracruz de celulose. O Espírito Santo é um estado bem forte, eles têm um plantio de árvores para a produção de papel. Minas Gerais também tem um destaque legal, é até um foco da minha região também um pouquinho,
é a produção de papel. Não sei se vocês já ouviram falar, é perto da minha cidade, Ipatinga. A gente tem a produção de papel muito grande lá, e esse papel deriva da extração de árvores, né? O estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo tem um destaque legal nessa produção. Outras indústrias que a gente deu destaque também, como aqui no, no, na região sul, a produção de alimentos industrializados, o beneficiamento de produtos primários, né, o beneficiamento de produtos agrícolas, bebidas, móveis e um destaque bem forte para a região sudeste, tanto para abastecer o mercado nacional, como eu falei para vocês, quanto para exportação. Eu não sei, tem até um dado interessante que, que eu tinha visto há um tempo atrás. A gente produz bastante laranja, né? E parte dessa laranja, a maior parte dessa laranja não fica, na verdade, é a melhor parte e a maior parte também, não fica para o mercado nacional. Os melhores sucos de laranja que o Brasil produz são exportados. A gente não tem o foco no mais no melhor para a gente. A gente exporta. Isso, legal, Valdir, lembrar. O foco do café, tanto no estado de Minas Gerais, também como no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo tem grande produção de café também. A gente dá destaque a esses dois estados na produção de café. O Brasil é um grande produtor de café mundial. Se eu não me engano, o Brasil, há um tempo atrás, era o segundo maior. O Brasil perdia para a Colômbia. Vamos lá. Vamos dar um destaque um pouquinho ao Vale do Silício brasileiro. Eu não sei se vocês provavelmente conhecem, já ouviram falar do Vale do Silício americano, que é o vale que foi desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos com foco no desenvolvimento tecnológico. A gente tem polos de empresas como o Google, como a Apple, nesse Vale do Silício, a IBM, empresas muito grandes de produção tecnológica. O nosso Vale do Silício brasileiro se encontra na região do estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, a cidade de Campinas, que tem um destaque nas telecomunicações. 30 das 100 maiores empresas de tecnologia do Brasil estão na cidade de Campinas, por incrível que pareça. A cidade de São Carlos, São José dos Campos, e a gente também tem um destaque para a cidade de Santa Rita do Sapucaí, na indústria eletrônica, na produção de eletrônicos, como chips, placas, tanto para manter a indústria nacional, volto a dizer para vocês, quanto para exportação. Alguma dúvida sobre a região sudeste, gente? Eu vou tentar dar uma aceleradinha. Tá sendo legal para você, gente, essa aula de ter dados sobre essas regiões para vocês pegarem um pouquinho para a prova? Então, vamos lá. Na região do norte, a região norte, a gente tem as principais atividades aqui. A produção de minerais, a gente destaca a Serra do Navio e a Serra dos Carajás, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. A gente tem o estado do Tocantins, com destaque no agronegócio, também na produção de soja e na pecuária extensiva. Pará e Rondônia também, entrando na região, na produção tanto pecuária como na produção da agropecuária, em geral, com um destaque para agropecuária, para a pecuária de corte, a pecuária extensiva de corte, produção de carne. Em Rondônia, a gente tem a produção de café, e Coari, a extração de petróleo em terra firme para a produção de gás natural. Coari, até tem um tempo atrás, tinham acontecido alguns problemas até que esse gás natural
estava saindo pelas torneiras de alguns lugares, estava até pegando fogo. Não sei até se vocês ouviram falar sobre isso. Ela é até legal de olhar. Acredito que o gás tenha vazado para algum lençol e no lençol que é feito para extração de água para abastecimento, acredito que tenha entrado gás nesses dutos e estava gerando até fogo nas casas do pessoal. Vamos lá. Os dois destaques que eu dei aqui para a região norte é a Zona Franca de Manaus, que é um parque industrial extremamente grande, construído na década de 70 pelo governo militar, que eu já abordei para vocês aqui nas questões antigas, questões das nossas aulas passadas. Aqui o foco, a gente tem três focos principais, três polos, é o polo industrial, na produção de tecnologia, o polo comercial e o polo agropecuário, que não é tanto o destaque já da Zona Franca de Manaus, mas a gente ainda tem uma parte significativa. O centro industrial tem mais de 600 indústrias, com destaque na indústria de televisão, a indústria informática, produção de computadores, tablets, celulares, também na produção de motocicletas. A Zona Franca de Manaus foi responsável também pela produção, pelo desenvolvimento do nosso desenvolvimento em relação à TV digital, no desenvolvimento da telecomunicação, né? Foi a implantação dos chips de TV digital nas televisões que estavam sendo produzidos na Zona Franca. A gente tem um destaque bem legal também para a Serra dos Carajás, que é a grande parte de produção do minério brasileiro, principalmente o ferro que é exportado. A gente também tem outros minerais que são produzidos nessa região. Eu vou pegar uma colinha, que é o manganês, o zinco, o níquel, o cobre, ouro, prata, cromo, estanho, tungstênio e urânio. Até o próprio urânio, que é utilizado para as nossas usinas nucleares, são extraídos aqui dessas regiões. É claro que eles são enriquecidos antes de serem colocados para a produção energética, né? Mas essa região tem um foco mineral, tem um solo muito rico em minérios e ela é grande ponta para a exportação de minérios. Então, lembrar bastante da região norte os destaques na produção mineral, lembrar da produção tecnológica da indústria, principalmente em relação à Zona Franca de Manaus, que está sempre na prova, e lembrar também da agropecuária, que tem uma participação importante na região norte, em destaque a pecuária de corte, a produção de café, a extração de madeira para celulose e aqui em Coari, no Amazonas, a extração de gás mineral. Ok? Certinho, gente? Aham, mas não é bastante coisa. É muita coisa. Assim, eu estou tentando dar essa contextualização para vocês não terem, pelo menos assim, nunca terem ouvido falar que aquela região produz, que quando a gente... Vocês viram aqui agora, né? As questões que eu abordei nas aulas passadas, tem muita coisa que está aqui. A gente falou nas questões passadas sobre a Serra dos Carajás, a gente falou sobre a Zona Franca, a gente abordou sobre a produção de petróleo, a gente abordou sobre os portos, a gente abordou sobre muitas coisas que estão aqui que vocês tiveram um pouquinho de dúvida durante as aulas. Eu tentei dar esses focos do que a gente falou. Mas pelo menos vocês vão ter um pouquinho mais de noção sobre isso. É claro que tem que dar uma revisada, tem que dar uma lida, tem que ir um pouquinho a fundo sobre essas coisas, porque é um conhecimento prévio necessário para a prova. A prova não vai contar para vocês o que produz em cada lugar, vocês têm que ter uma ideia. O computador está querendo me ajudar hoje. A região Nordeste, a gente vai dividir ela basicamente em 4 regiões, que tem perfis de produção um pouquinho diferentes. A gente volta para o meio norte, que é mais próximo da região norte, então tem um perfil bem parecido com principalmente o estado do Pará. A gente tem a região do Sertão,
a região do Agreste e a região da Zona da Mata, que é a região mais rica do Nordeste. Mas a gente vai falar devagarzinho, vamos tentar ir devagar. O meio norte, a gente tem um destaque no Maranhão, o cultivo de algodão. Lembrar, Maranhão, algodão. Cana de açúcar e arroz. Esses estados têm uma produção também muito grande do complexo, associado ao complexo de Carajás, na extração de mineral, com destaque para o ferro, e essa indústria é voltada, como eu falei para vocês, para exportação, produtos primários com foco de exportação internacional. Voltando, quem é o maior comprador de ferro do Brasil? A China. No sertão nordestino, a gente tem terras mais áridas. Apesar disso, a gente tem um foco na produção de arroz e na pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, principalmente de corte, a pecuária leiteira. Aqui a gente faz a realização dos os brejos e em algumas áreas. A gente tem na região do sertão, apesar de termos todo aquele estereótipo da seca, em todas as regiões do sertão nordestino são 100% secas. A gente tem as áreas de brejo, que são utilizadas para cultivo de alguns produtos. Eu não sei se vocês já ouviram falar também, uma questão que também já foi abordada na prova, sobre a produção de morangos na região Nordeste, utilizando uma técnica que foi desenvolvida no Oriente Médio, principalmente em Israel, que faz o cultivo desses produtos que são, de certa forma, produtos frágeis e para climas mais amenos, mais frios, em regiões áridas. Acho uma parte legal para vocês pesquisarem também um pouquinho. É bem interessante como é feito esse cultivo. Na região do Agreste, a gente tem a atividade principal a agricultura e o turismo. E a agricultura a gente volta a, a produtos principalmente de demanda nacional e de demanda internacional nem tanto. A gente não tem uma alta da soja tão grande na região do Agreste. Na região do Sertão, a gente tem um pouco na produção de soja ainda, que está sendo desenvolvida, principalmente na parte sul do estado da região Nordeste. E a questão do turismo, né, gente? Que as principais capitais do Nordeste estão aqui localizadas no Agreste e na Zona da Mata. É uma região que o turismo dá muito movimento financeiro. A gente tem praias extremamente bonitas, cidades extremamente bonitas e com a cultura extremamente bem desenvolvida e marcada, né? Que atrai muito o turismo, tanto o turismo nacional quanto o turismo internacional. A gente tem destaque para Recife, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, no geral, como, como estados, como estados e cidades, né? A gente tem Fortaleza, Recife, que são cidades que têm um alto fluxo de pessoas durante praticamente o ano inteiro. Olinda, as praias da Bahia também com um destaque muito grande, principalmente para Salvador, para Porto Seguro, que são praias que movimentam muitas pessoas durante o ano. Aqui a gente tem um destaque também, lembrar na região da Bahia, a monocultura de cacau, que é muito importante, e a região da Zona da Mata, por ser uma região que tem as capitais do Nordeste mais bem desenvolvidas, a gente tem também um foco na indústria, um foco industrial. A gente volta tanto na indústria de produção de alimentos, de bebidas, que também depende um pouco da demanda local. A indústria têxtil também, muito bem desenvolvida na região Nordeste, principalmente por essa questão da produção no meio norte de algodão, no Maranhão. Então, é um foco bem forte na região Nordeste.
que tem a tendência de se desenvolver cada vez mais, que a gente tem aumentado os investimentos tecnológicos nessa região. E então, eu acho que é isso. No geral, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente falou 50 minutos sobre isso. Eu achei que a aula não ia durar nem meia hora, mas se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem que eu fale sobre mais alguma coisa para vocês, que eu posso pesquisar e passar para as outras aulas de forma secundária, menor, só vocês me falarem também. Basicamente, o intuito dessa aula foi o que eu falei, foi ajudar vocês para irem com conhecimento prévio maior para fazer as questões. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessa aula. Eu tentei pesquisar algumas coisas, deu um pouquinho de trabalho encontrar esse foco, mas espero que ajude. Tá ok, pessoal? Tá todo mundo acordado ainda? Então, boa noite para vocês, bons estudos, se forem estudar ainda, ou bom descanso. Ainda vou estudar um pouquinho. Boa noite para vocês, até semana que vem. Estudem bastante, deem uma revisadinha na aula. Um abraço para vocês. Deixa eu desligar a gravação.